Hoje em dia, a inteligência artificial é omnipresente. Todos os dias somos inundados com notícias sobre uma descoberta que foi feita por inteligência artificial, sobre como é que a inteligência artificial ultrapassou os humanos num determinado domínio, ou até mesmo sobre uma descoberta, sobre a descoberta de uma inteligência artificial totalmente nova. A verdade é que a inteligência artificial tem obtido resultados incríveis em vários domínios e está presente em ferramentas que nos auxiliam no dia a dia. Vejamos alguns exemplos dessas aplicações onde a inteligência artificial está subjacente. Um exemplo muito comum é os assistentes pessoais que estão presentes nos nossos telefones, em que temos um sistema de inteligência artificial que é capaz de fazer tradução automática entre línguas. Por exemplo, aqui vemos um sistema que recebe uma frase em espanhol e faz a tradução automática para a língua inglesa. Outro exemplo está relacionado com a utilização de inteligência artificial para auxiliar na condução autónoma. Nós temos um sistema de inteligência artificial presente num veículo que analisa o ambiente e, com base na informação que recebe, conduz o carro nesse ambiente, tendencialmente em segurança. Mais recentemente, fomos presenteados com o ChatGPT, em que esta é uma aplicação de inteligência artificial que recebe um pequeno texto e que depois completa esse texto utilizando linguagem natural. Temos também outro exemplo em que, através de uma descrição textual de uma imagem, existem sistemas que nos permitem gerar uma imagem baseada nesse texto e até a combinação destes sistemas, em que temos um sistema de inteligência artificial a analisar uma imagem e a fazer a geração de texto, nomeadamente das legendas para esse vídeo. Mas então, fala-se muito de inteligência artificial, mas afinal o que é IA? O que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é uma área das ciências da computação em que se preocupa com a criação de umas entidades, a que nós chamamos agentes, que tenham comportamentos semelhantes àquilo que nós tipicamente associamos aos humanos, como, por exemplo, capacidade de resolver problemas, planeamento, criatividade e até mesmo imaginação. Enfim, todas aquelas características que tipicamente nós associamos aos seres humanos. Dentro da inteligência artificial, existem várias vertentes sobre a possibilidade de criar, então, este tipo de entidades pensantes. Nós gostamos muito de discutir uns com os outros e, dentro daqueles que acham que é possível criar agentes pensantes, existem os que acham que é possível criar sistemas de inteligência artificial que funcionam muito bem para um determinado domínio, como, por exemplo, jogar xadrez, distinguir entre cães e gatos, ou jogar Go. Nós aqui o que estamos a fazer não é um processo cognitivo, estamos apenas a imitar um processo cognitivo. E a isto chamamos a IA fraca. Do outro lado, existem aqueles que acham que nós poderemos ser capazes de criar uma inteligência artificial que é capaz de pensar, capaz de criar, capaz de ter crenças, enfim, tudo aquilo que nós tipicamente associamos a seres humanos. E isso é a inteligência artificial forte. Bom, hoje em dia a IA está em todo lado, mas nem sempre foi assim. Okay? A área passou por vários altos e baixos. Eu confesso que não vou falar dos baixos, vou só falar dos altos, porque essa parte é que interessa. Um dos momentos mais altos, talvez, tenha ocorrido, ou um dos primeiros momentos mais altos tenha ocorrido no fim da década de 90, quando um sistema de inteligência artificial, o Deep Blue, ganhou ao grande master de xadrez da altura, o Garry Kasparov. Mais recente, temos um sistema desenvolvido pela DeepMind, o AlphaGo, em que ganhou ao campeão de Go, o Lee Sedol, no jogo do Go. E, mais recentemente,
os sistemas de Large Language Models, em que a aplicação mais conhecida, já falámos e já vimos, é o ChatGPT, e que surpreendeu tudo e todos com a sua capacidade de gerar texto em linguagem natural, como vimos anteriormente. Durante muitos anos, a inteligência artificial esteve circunscrita ao domínio da investigação científica, com pequenas aplicações em domínios muito específicos. No entanto, hoje em dia, a inteligência artificial transbordou, assistimos a uma mudança de paradigma e transbordou para várias áreas do domínio público, e hoje em dia os desenvolvimentos rapidamente são aplicados em diversas áreas, em diversas aplicações, como por exemplo saúde, criatividade, design, etc. Vejamos alguns exemplos. Na saúde, hoje em dia, temos sistemas de inteligência artificial que estão a apoiar no diagnóstico e na tomada de decisão, como, por exemplo, analisando imagens de tomografias para identificar células cancerígenas. Temos também aplicações na área da arte e do design, em que temos sistemas que são capazes de gerar verdadeiras peças de arte que se assemelham àquilo que é produzido por humanos. Temos ainda sistemas que são capazes de auxiliar no design, como, por exemplo, desenhar uma moeda física que depois foi mintada no mundo digital pela Empresa Nacional Casa da Moeda. Estes são apenas alguns exemplos, e a verdade é que a IA atualmente transbordou para muitas áreas. E é natural que as pessoas comecem a questionar-se sobre os seus trabalhos, os seus empregos vão desaparecer. É um medo legítimo e todos nós nos questionamos acerca disso. Apesar de, sempre que isto acontece, também são geradas novas oportunidades. Sempre foi assim, ao longo dos tempos, com o aparecimento de novas tecnologias e novas ferramentas. Apesar de tudo, isto não quer dizer que não hajam perigos e algumas nuances que tínhamos de ter associadas à inteligência artificial e às tecnologias que estão a elas associadas. Como vimos, a IA está a ser utilizada em várias áreas para ajudar na tomada de decisão ou até mesmo para tomar decisões de forma autónoma. E, por vezes, estas decisões não são tomadas da melhor forma e cria situações problemáticas. Por exemplo, estamos fascinados com a capacidade de inteligência artificial de gerar conteúdo multimédia, vídeo, textos e imagens de forma automática, mas isto pode gerar alguns problemas. Um desses problemas são as deepfakes. As deepfakes são manipulações de conteúdo digital em que esse conteúdo digital é alterado de forma a aparecer e a dar uma situação que não corresponde à realidade, mas que um observador tem muita dificuldade em identificar sem uma ajuda externa. Por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui, estas imagens não correspondem a pessoas que existam na realidade. Outro exemplo em que isto pode ser utilizado é a manipulação de imagens. Apesar daqui nós podermos ver que existem algumas imperfeições na manipulação, hoje em dia isto já é mais difícil de acontecer. Outro exemplo muito importante está relacionado com a justiça, em que nós não devemos aumentar os enviesamentos que existem na nossa sociedade e que muitas vezes estão explanados nos dados que são utilizados para treinar estes modelos. Por exemplo, em 2019, foi demonstrado que havia um sistema que tinha muita dificuldade em identificar o sexo de uma pessoa, tendo em conta o tom da pele. Outro exemplo está relacionado com os ataques adversariais. O que é que são ataques adversariais? Ataques adversariais são alterações que nós fazemos aos inputs que são dados aos modelos, de forma a que esses modelos produzam resultados que não são aquilo que nós pretendemos. Por exemplo, se repararem neste vídeo, temos um sinal de trânsito cujo o número 3 foi alterado de forma ligeira e o carro, ao percepcionar o sinal de trânsito, em vez de detectar que o limite de velocidade é 35 milhas por hora, vai detectar que o limite de velocidade é 85 milhas, pondo em risco a segurança não só dos passageiros, mas dos utentes da via pública. Outro exemplo,
relacionado com o ChatGPT. Estes modelos têm mecanismos para impedir certo tipo de pesquisas, mas nós, com a inclusão de alguns pequenos sufixos e alguns pequenos símbolos, podemos enganar e obter informação que não deveríamos. Ainda, estes sistemas de inteligência artificial, principalmente os que usam imagens, podem ver coisas que não deviam, como, por exemplo, têm aqui neste slide. Existem ainda outros problemas e desafios associados à inteligência artificial, como, por exemplo, a coleção de dados, os dados que são partilhados e que são utilizados por estes modelos sem a nossa autorização. Estes são apenas alguns exemplos de problemas que todos nós temos que aprender a resolver coletivamente. A IA pode trazer muitos benefícios em muitos aspectos. Todos nós já vimos como é que nos pode ajudar no nosso dia-a-dia, mas nós temos que desenvolver este sistema de forma a que eles se comportem de forma benéfica para nós. Ter computadores que sejam capazes de fazer coisas que normalmente estão associadas aos humanos, como, por exemplo, pensar, sempre foi algo que nos fascinou. Ao longo dos tempos, nós temos vindo a desenvolver sistemas de inteligência artificial e, hoje em dia, os resultados que eles nos apresentam são incríveis e fascinam-nos todos os dias. Por isso, é cada vez mais importante que nós, enquanto seres humanos, não coloquemos de parte aquilo que nos distingue dos outros seres vivos, a nossa capacidade de pensar e questionar o mundo que nos rodeia. Obrigado.